Fala galera, beleza? Uma das coisas que você vai precisar fazer no seu dia a dia trabalhando com o React em algum momento será a geração de PDF. E esse processo de geração de PDF geralmente ele é delegado para o back-end fazer, né? Então o back-end que será geralmente é responsável por fazer a geração do PDF. Então ele devolve para o seu front-end, então você faz o que tem que ser feito, imprime ou faz download, etc. Imagina que você precisa, em algum momento, apenas imprimir um trecho de uma página. Imagina que você tem um QR Code que foi gerado ali, você precisa simplesmente imprimir esse pedaço, gerar um PDF para mandar para o que o usuário precisa, de alguma forma. E você não precisa, por exemplo, delegar isso para o back-end. Você pode você mesmo ali imprimir, gerar o PDF e dar a opção para o usuário imprimir. E nesse vídeo eu vou mostrar para você como que é fácil gerar um PDF a partir de uma página construída em React. Então, vamos ao código. Aqui no meu código eu tenho um projeto que foi criado utilizando o Create React App. E dentro desse projeto eu apaguei algumas coisas que não eram necessárias e eu deixei o map, o app.css e o app.js. JSX, né, que é a nossa aplicação, a nossa página React. Então, aqui dentro do meu app, que é o nosso componente, eu criei uma constante chamada documentos, e dentro dessa constante eu criei um array com 50 posições que sempre vai ter esse mesmo valor, que é o lorem, eu utilizei para gerar um texto aleatório. Bom, dentro do nosso componente app, eu tenho aqui o nosso elemento, né, do nosso componente. Então eu tenho aqui, por exemplo, um botão imprimir. Eu tenho também um content, que é uma div que representa aqui o nosso content, que basicamente é o conteúdo do nosso documento. Então esse documento aqui, o content, será o alvo da nossa impressão. Beleza, então ainda aqui dentro eu tenho o título. Também tenho aqui, chamei o nossa constante de documentos, que é um array de 50 posições que contém esse texto aqui todo. E aí, basicamente, eu estou chamando o P e mandando imprimir um a um. Basicamente, eu estou utilizando isso aqui para poder gerar um documento com várias páginas. Joia? Então, vamos ver como que isso fica aqui no nosso front-end. Então, deixa eu abrir aqui. Bom, então, basicamente, aquele código que eu mostrei para vocês aqui, ele gera esse resultado. Então, eu tenho um botão imprimir, tem o nosso título e tem aquele texto que foi um texto gerado aleatoriamente. Ele está sendo impresso aqui 50 vezes, né? E até que por fim, eu tenho aqui um botãozinho, um H3, que representa o fim do nosso documento. Bom, beleza. Se eu clicar aqui nesse botão aqui e tentar imprimir clicar em imprimir, ele ainda não tem nenhuma função. A gente vai fazer isso agora. Mas, por exemplo, mas eu posso, por exemplo, gerar o PDF utilizando o Ctrl P. Então, vamos lá. Se eu gerar o PDF aqui, observa como que ele ficou. Todo desformatado, tem aqui o botão que era para aparecer. E, na verdade, nesse documento eu não quero que o botão apareça. Eu quero que o usuário clique no botão. E o documento que eu quero que apareça para impressão será basicamente esse content, tudo que está dentro desse content aqui, que seria o título e o documento, que é as linhas, né, que eu gelei ali de forma aleatória. Voltando aqui no nosso front-end, então não é isso que nós queremos. Então, para resolver esse problema, eu vou utilizar uma lib que é a React to Print. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, né? Então, se eu vim aqui e pesquisar React to Print, nós vamos bater aqui nessa lib que vai nos ajudar a fazer esse processo de geração do PDF para ser impresso pelo usuário. Então, claro que antes de fazer esse vídeo, eu já vim aqui, já li a documentação, também já utilizei esses em alguns momentos no meu dia a dia trabalhando. Então, vamos voltar aqui na nossa aplicação. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para conseguir gerar o meu PDF é instalar a lib no nosso projeto. Então, eu vou vir aqui e vou parar e vou dar um add React to Print
e vou instalar ela no nosso projeto. Vou aguardar um pouquinho aqui. Bom, ele finalizou aqui a instalação. Se eu vim aqui dentro do nosso projeto, ele tem aqui a nossa lib instalada. Eu vou inicializar novamente o projeto. Vou dar um yarn start. E beleza. Então aqui agora nós voltamos, inicializamos novamente o nosso projeto e não deu nenhum erro. O nosso projeto continua funcionando mesmo depois da instalação da lib React to Print. Beleza. Então, próximo passo que eu vou fazer aqui para poder fazer a nossa funcionalidade, eu vou importar use effect. Então eu vou criar aqui um const, eu vou chamar de content document e esse será o use effect que eu vou importar, use ref, que será basicamente uma forma da gente acessar o nosso elemento HTML, informar para o React como que ele pode interagir com o nosso HTML. Beleza? Então vou dar aqui ó, use ref, que é um hook que está sendo importado aqui de dentro do React. Bom, agora aqui eu preciso fazer a referência, né, desse content document para qual que é a parte do HTML que precisa ter uma interação com o React. Então vamos pensar dessa forma. Então se eu vim aqui, eu quero que esse content, ou seja, a partir de tudo que está dentro desse content que vai ser referenciado aqui. Então vou vir aqui ref e eu vou apontar aqui para document. Então para content document, beleza? Então aqui nós temos aqui também já a nossa, digamos, a nossa conexão do React com aquele parte do HTML. O próximo passo que eu vou fazer aqui, para poder fazer essa funcionalidade, eu vou criar aqui um const, que eu vou chamar de handle print, que será basicamente a função que será chamada quando eu clicar no botão para imprimir. Então, e esse botão ele vai apontar para um hook, que é o hook que vai ser responsável por gerar o nosso... E esse botão ele vai apontar para um hook, que é o hook que vai ser responsável por gerar o nosso print. E aqui eu preciso passar algumas configurações para ele. A configuração que eu preciso passar é o content, que vai ser uma função, e ele vai chamar aqui a nossa referência, né, que nós criamos aqui apontando para o content. Então vou chamar aqui o ref.current. Então eu já tenho aqui a nossa função que será responsável por fazer a geração do PDF e então imprimir. Bom, o próximo passo que eu preciso fazer aqui é chamar essa função. Então vou clicar aqui dentro do botão do nosso botão imprimir. Eu vou criar o onClick e eu vou chamar aqui o handle print, que será a função que vai ser responsável por fazer a geração do nosso PDF. Bom, se tudo funcionou, né? Se tudo está funcionando do que a gente espera, então vou voltar aqui, a nossa aplicação ainda continua funcionando. Vou voltar aqui, vou dar um refresh nela, está funcionando como a gente esperava. Então se eu clicar aqui agora no nosso imprimir, ele vai gerar o nosso PDF. E que se você ver aqui, você pode ver que ele é diferente. Não temos o nosso botão, tem o título e o documento que foi gerado com várias páginas aqui. Então você pode ver que essa é uma forma muito simples e pode ser muito útil quando você está trabalhando com o React. Em alguns momentos, imagina que você precisa imprimir um QR Code e você quer gerar o PDF, o usuário quer gerar o PDF para mandar para alguém só do QR Code, um pedacinho lá daquela página lá. Então essa biblioteca pode ser uma biblioteca muito útil no seu dia a dia trabalhando com o React. Bom, e se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário aqui abaixo e para que eu possa entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante, interessante para você e possa trazer mais desse tipo de conteúdo aqui para o canal. Um grande abraço e até a próxima!